Oi, bom dia para você. O Record News Rural está no ar. A China habilitou quase 200 empresas brasileiras para exportar café ao país. O anúncio foi feito no mesmo dia em que o governo norte-americano assinou o tarifaço que deixou o café brasileiro de fora da lista de isenções. O consumo de café na China vem aumentando, mas ainda tem muito para expandir. As importações líquidas do produto no país cresceram 13,08 mil toneladas entre 2020 e 2024. E o potencial de crescimento é medido pelo fato de que o consumo per capita é de 16 xícaras por ano, muito abaixo da média global de 240. Agora, os exportadores brasileiros comemoram a habilitação de 183 novas empresas nacionais para exportar o produto para o país asiático, válido por 5 anos. O anúncio foi feito pela Embaixada Chinesa no Brasil nas redes sociais, no mesmo dia em que os Estados Unidos assinaram a ordem que oficializou o tarifaço de 50% sobre os produtos importados do Brasil. O café ficou fora da lista de isenções. O Brasil produz 33% do café mundial, isso quer dizer 67% é produzido por outros países. Então, é uma medida que prejudica o Brasil, mas favorece Colômbia, Vietnã, outros produtores de café. Uma perda grande, quer dizer, um parceiro histórico do Brasil. O Brasil, até quando os Estados Unidos esteve em guerra, esteve do lado dele, e agora tem esse choque. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações do produto. Em 2024, os norte-americanos importaram cerca de 23% de café brasileiro. Nos 6 primeiros meses deste ano, as exportações do grão para os Estados Unidos totalizaram 3.316.287 sacas de 60 quilos. Enquanto o país lidera as compras do produto, a China ocupa a 10ª colocação nesse ranking. No mesmo período, foram exportadas 529.709 sacas de 60 quilos para o país asiático. O número 6,2 vezes menor do que o volume vendido aos Estados Unidos. A China já é o nosso maior parceiro comercial, tanto em exportação como importação. O nosso maior parceiro é a China. Vai aumentar esse valor e vai diminuir com os Estados Unidos. Os preços domésticos da soja subiram nos últimos dias. O aumento é resultado da disputa entre compradores e a valorização cambial. Até o final de julho, o Brasil escoou 10,44 milhões de toneladas de soja, com a média diária de embarque superando em 12,4% a de julho do ano passado. Dados divulgados pela SECEX e analisados pelo CPEA evidenciam a demanda externa firme, diante da necessidade de tradings completarem cargas nos portos brasileiros. Com a crescente disputa entre compradores brasileiros e internacionais e também a valorização cambial do dólar em relação ao real na última semana, os preços domésticos subiram. No mercado externo, os prêmios de exportação estão nos maiores patamares dos últimos 3 anos. As cotações domésticas do milho voltaram a cair. Com o avanço da colheita de segunda safra, os consumidores aguardam maiores desvalorizações. As exportações também seguem em baixa. De acordo com levantamentos do CPEA, depois de uma leve reação, os valores do milho no mercado interno voltaram a cair na última semana. Isso porque os consumidores estão aguardando preços ainda mais baixos com o avanço da colheita da segunda safra do grão. Apesar da média nacional apontar atrasos em relação à safra passada, algumas praças dos estados de Mato Grosso e Goiás têm apresentado bom ritmo de colheita e produtividades elevadas. Com isso, a oferta disponível para negócios segue aumentando gradualmente. De acordo com o Centro de Pesquisas, as exportações estão menores em relação ao ano passado e ainda muito distantes do estimado pela Conab. Dados da SECEX, analisados pelo CPEA, mostram que de fevereiro até o final de julho, o volume embarcado limitou-se a 4,3 milhões de toneladas. No mesmo período de 2024, foram 7 milhões enviados. A Conab projeta 34 milhões de toneladas até janeiro do ano que vem. O mês de julho foi marcado por baixas nos preços do feijão. Olha só.
O cenário tem reflexo da oferta acumulada do ciclo 24-25 e do avanço da colheita da terceira safra, que abastece o mercado com lotes de qualidade superior. É o que apontam levantamentos do CPEA. Segundo o Centro de Pesquisas, os valores atuais estão abaixo das médias acumuladas desde setembro de 2024. Para as próximas semanas, o comportamento dos preços dependerá do ritmo da colheita, da qualidade dos novos lotes e da velocidade de reposição dos estoques pelos empacotadores. Imagine completar 65 anos e celebrar não sozinha, mas com o país inteiro essa linda trajetória. Da primeira fábrica no Brasil, a presença em cada canto do país, evoluindo da força bruta à inteligência que entende cada detalhe da lavoura ao lado do agricultor. Com máquinas robustas, versáteis e tecnológicas, a Valtra tem movido o agro diariamente, deixando um legado que atravessa gerações. O campo escolheu, a história comprovou. São 65 anos inovando o agro brasileiro. Valtra é a força que resiste ao tempo com a tecnologia do futuro. A Petrobras vai participar do programa de incentivo a florestas produtivas. A estratégia é comandada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O programa é a agenda prioritária do governo federal na COP30 e visa a restauração agroflorestal com integração entre lavoura, pecuária e floresta e o incentivo a florestas produtivas que permitem a recuperação de áreas degradadas com cultivos economicamente rentáveis, como cacau, açaí, cupuaçu e maracujá. A meta é recuperar no mínimo 4.500 hectares nos estados da margem equatorial, composta por 6 estados entre o Amapá e Rio Grande do Norte, uma das fronteiras mais promissoras do país, reconhecida pelo potencial petrolífero e de gás. O Programa Nacional de Florestas Produtivas já recebeu R$200 milhões para a restauração do Arco do Desmatamento, que vai do leste do Maranhão ao Acre. Deste valor, R$150 milhões foram destinados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e R$50 milhões pela Caixa Econômica Federal, por meio do Fundo Socioambiental Caixa. Os desafios são inúmeros, né? Principalmente você conseguir, na verdade, alinhar isso, né? Essa perspectiva da preservação ambiental, da recuperação dessas florestas produtivas, ao mesmo tempo com atividades que não são sustentáveis. Nesse caso específico da margem equatorial, que é o local foco desse programa e desse investimento da Petrobras, é uma área altamente rentável e que foi recentemente leiloada para fins de exploração de petróleo e gás. Então, justamente o ingresso da Petrobras nesse tipo de programa é um norte para viabilizar o alcance desse tipo de plano a longo prazo. É você, né, por meio de um tipo de investimento verde como esse, de um incentivo à recuperação das florestas e essa agricultura familiar, né, você conseguir, de certa forma, né, compensar os efeitos das atividades que vão ocorrer, por exemplo, ali mesmo também, né, na margem equatorial do Oiapoque, né, até o Rio Grande do Norte, com relação à produção, à extração de petróleo e gás. A tarifa de 50% por parte dos Estados Unidos atinge em cheio as exportações do Ceará, principalmente de aço e também de pescados. As 3 últimas cargas desta empresa foram embarcadas sem a nova taxação, 60 toneladas de peixe costeiro para os Estados Unidos. Há 30 anos no ramo, o Paulo fechou contratos milionários com o mercado americano, mas agora teme perder uma das principais fontes de renda. Para nós é terrível, é um mercado grande e importante para o setor, difícil de substituir. Não é fácil você abrir mão de mercados quando você trata de empresas de exportação. Toda vez que você perde o mercado, é terrível. Em 2018, nós perdemos a União Europeia
E agora nós perdemos o mercado americano, nós estamos cada vez mais acuados. Em 2024, os pescados foram o segundo produto mais exportado pelo Ceará para os Estados Unidos, ficando atrás apenas do aço. Somente em pescados, o estado exportou 54 milhões de dólares, sendo 52 milhões destinados ao mercado americano. Nos últimos anos, o Ceará assumiu a liderança nacional na exportação de pescados. De janeiro a junho deste ano, 51% das exportações do Ceará tiveram como destino os Estados Unidos. Nenhum outro estado brasileiro depende tanto do mercado americano. É por isso que o tarifaço gera tanta preocupação por aqui. Todas as mercadorias que estiverem em água até 7 dias da assinatura da ordem vão ser beneficiadas pela isenção de tarifas, não irão pagar. E isso, o importador lá interno, os empresários americanos, terão até dia 25 de outubro para recolher os impostos e liberar a mercadoria. Isso deu, de alguma forma, um fôlego para todos correrem. Enquanto isso, empresários como o Paulo buscam alternativas para escapar do prejuízo. Nós estamos aguardando o governo do estado e já se propôs a comprar boa parte do produto para utilizar na alimentação que o estado fornece para todo o serviço social dele. É uma ótima saída para nós no momento, mas nós precisamos de segurança para trabalhar. O clima e o greening, que é a pior doença da citricultura, vem impactando negativamente a produção de laranja nos Estados Unidos. Esses foram alguns dos fatores que pesaram para o suco brasileiro da fruta ter escapado da sobretaxa de 40% do governo norte-americano. Para falar sobre como o setor encara esse momento, eu converso agora com Ibiapaba Neto, diretor executivo da Citrus BR. Bom dia, Ibiapaba. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui. Prazer o nosso também. Dá para dizer que o setor respira aliviado, Ibiapaba? Bem, o setor agora respira, porque a gente estava, na verdade, prendendo um fôlego com essa possibilidade das tarifas e agora, pelo menos, a gente tem ali uma ideia de normalidade pela frente, caso nada mude, né, Kelly? A gente sabe que o ambiente ele tem sido bastante instável aí nos últimos meses, mas a gente espera que agora só melhore daqui para frente. Essa é a nossa torcida também, pode ter certeza, Ibiapaba. Agora, eu citei a questão climática e o greening, né? Para quem não é da área, o greening é o seguinte, não tem jeito. O produtor tem que arrancar o pé depois que a doença se manifestou. Então, veja como realmente é uma doença grave. Agora, quais outros fatores pesaram para o governo norte-americano ter realmente tirado o suco de laranja da sobretaxa? Bem, a gente aqui acredita em 2 pontos principais. O primeiro deles é a interdependência que existe entre Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos representa para a gente 42% das nossas exportações de suco de laranja, atrás da União Europeia, que é 52%, mas nós representamos para eles 56% do consumo, ou seja, sem o suco de laranja brasileiro, as empresas americanas também estariam numa situação bastante complicada para atender os seus consumidores, os seus contratos, então seria realmente uma situação devastadora para empresas americanas que sofreriam tanto quanto, né, ou se não tanto, mas bastante também, assim como as empresas brasileiras. E o segundo ponto, Kelly, que eu acho que é importante a gente frisar aqui, que é a presença de investimento brasileiro nos Estados Unidos. Há mais de 30 anos esse setor investe naquele mercado, e existem fábricas, existem fazendas, são terminais portuários, são investimentos literalmente de bilhões de dólares que existem nos Estados Unidos para essa nossa indústria funcionar em parceria com eles. Então, não seria um bom sinal do governo americano, que tem pregado que as empresas voltem a investir nos Estados Unidos, deixem os seus mercados, suas fábricas em outros países e voltem para os Estados Unidos. Então, seria um sinal muito complicado penalizar investidores que há 30 anos estão colocando ali o seu capital nos Estados Unidos também e acabarem penalizados por uma tarifa como essa. A gente pode dizer que quando o assunto é suco de laranja, nós estamos casados com os Estados Unidos, Ibiapaba?
Mas não tem a menor dúvida, a gente está completamente casado com eles e eles com a gente, então é uma interdependência. Nós somos, como eu comentei, Kelly, somos 56% do consumo interno deles e 70% das importações. Então, de tudo que eles importam, 70% é do Brasil. Então, também seria uma situação bastante complicada para eles. Então, sim, é um casamento, vou te dizer mais, é um casamento muito bem sucedido, por sinal. Pois é, agora vamos falar um pouquinho, você citou essa questão que é importante a gente lembrar do investimento brasileiro lá, de produtores brasileiros, empresas nacionais lá nos Estados Unidos, mas como é que está a produção de laranja lá nos Estados Unidos? Porque é o seguinte, a gente sabe, né, que a produção vem tendo ali vários baques, né, por causa do clima e outros fatores também. Bem, vamos aos números. 15 anos atrás, a Flórida produzia 150 milhões de caixas de 40,8 quilos, ou as 9 libras, conhecidas lá nos Estados Unidos. Bem, hoje eles estão produzindo 11 milhões de caixas, então é menos do que 10% do que eles produziram aí nos últimos 15 anos, então realmente isso ampliou a necessidade deles de importação de suco de laranja. E o maior fornecedor é o Brasil, então realmente seria muito complicado para eles manterem esse abastecimento interno sem a presença do Brasil como ali o grande fornecedor. Pois é, e aí, para substituir o Brasil não é fácil, devido à nossa produção, toda a nossa logística e tudo mais. E ainda assim, existe a questão de custo, né? Nós somos muito competitivos, não é, Biapaba? Exatamente. Preço quem determina é mercado, mas ainda assim você está totalmente certa quando a gente fala que não seria um fornecedor para ser substituído, pelo menos não no curto prazo. O que poderia acontecer de diferente? Poderia acontecer, por exemplo, na ausência do Brasil, o Egito, que é um produtor que vem se colocando aí no mercado de uma maneira um pouco mais relevante, exportar um pouco de suco de laranja, redirecionar, na verdade, né, o que ele exporta para a Europa, para os Estados Unidos, mas é uma parte muito pequena da produção que não chegaria nem perto de suprir as necessidades americanas. E para você montar uma indústria como existe aqui no Brasil, também não é um negócio fácil. Você precisa de pesquisa, você precisa de logística, você precisa de terminais, você precisa, quer dizer, de uma série de atributos que demoraram décadas para serem desenvolvidos aqui no Brasil para atender esses mercados, como tanto Estados Unidos quanto como Europa. Então, realmente seria uma posição muito complicada para as empresas americanas também e, obviamente, para nós brasileiros. Bom, posto tudo isso, eu volto lá para o começo da nossa prosa. Eu falei, olha, o setor respira aliviado, você falou, agora respira. Eu imagino como houve muito trabalho de bastidor, né? Vocês ali incansáveis para chegar a esse resultado. Chegou em algum momento, conta para a gente, só para a gente aqui do Record News Rural, Biapaba, chegou em algum momento que vocês já tinham certeza que o suco de laranja ia se livrar dessa sobretaxa ou foi só depois do anúncio mesmo? Como é que foi essa negociação toda? Bem, ninguém ganha jogo de véspera, né? Isso é certeza absoluta. O que aconteceu foi assim, para a gente deixar bem claro aqui para a audiência. Foram trabalhadas duas linhas, tá? Aqui no Brasil, a Citrus BR ficou responsável por conversar com o governo brasileiro, levar as preocupações do setor, no sentido de pedir que a diplomacia ela fosse a prioridade neste momento, para que a gente tomasse cuidado para não retalhar o governo americano, assim, de uma maneira rápida, que as negociações fossem exauridas. Também levamos possíveis impactos do tarifaço para o nosso setor, caso fosse necessário algum tipo de socorro para o setor, principalmente para a parte de produtores, que certamente seria bastante afetada também. Nesse sentido, o governo brasileiro foi super parceiro, eles ouviram bastante, ouviram com atenção tudo que a gente levou, estavam dispostos, se fosse o caso de um resgate, ajudar o setor. A gente não chegou a entrar no detalhe do que seria necessário para esse socorro setorial, mas havia ali uma boa vontade. E, em paralelo, as empresas brasileiras nos Estados Unidos, junto com os seus parceiros, e ali que são os clientes que compram esse suco e vendem no mercado interno, estabeleceram essa interlocução diretamente com o governo americano e aí se construiu essa saída. Então, foi uma estratégia de duas mãos, mas felizmente deu tudo certo. Ainda bem, né? Eu imagino também essa preocupação dos clientes norte-americanos, porque
eles seriam sobretaxados na prática também, né? E aí, imagina o preço também para o consumidor lá nos Estados Unidos. Bom, Ibiapaba, essa notícia, ela trouxe um grande alívio para o setor, uma vez que a gente deve ter uma produção maior de laranja aqui no nosso país, não é? Agora a gente volta para o dia a dia, para os nossos problemas usuais, né? A gente já tinha conversado aqui que esse ano a gente tem uma safra maior, 36% maior em comparação do ano passado. Isso já trouxe algumas respostas do mercado. O mercado é quem precifica, né, o produto, e já houve uma queda de preço de praticamente 50% em relação ao que se praticava no ano passado. Então, é uma queda de preço importante. A isso, a gente ainda adiciona 10% de tarifa dos Estados Unidos, que não é pouca coisa. Então, a gente tem aí um impacto de preço e tarifa que são importantes, são relevantes para esse ano, e certamente fará com que essa safra 2025-2026 ela seja mais desafiadora nesse sentido. Você tem mais produto, mas você tem menos preço, o que é absolutamente normal num ambiente de oferta e demanda. Pois é, falando em preço também, você sempre faz um alerta para a gente aqui, né, Ibiapaba, que o suco de laranja é um produto com preço mais elevado, do ponto de vista que quem compra pode pagar, não é? Porque é um produto saudável, enfim. E nesse sentido, você acredita que é um desafio do ponto de vista do consumo global? Eu pergunto nesse contexto agora mais sensível para a abertura de novos mercados. Bem, sem sombra de dúvida, o suco de laranja ele tem esse desafio. Quando a gente olha onde o suco de laranja ele é consumido, ele está praticamente restrito a 40 países. São 40 países que consomem 99% do todo o suco de laranja. O que eles têm em comum? Eles têm em comum uma renda per capita acima de $20.000 por ano. Por que isso? Porque o suco de laranja ele é um produto que ele entra na vida do consumidor depois que ele já fez algumas mudanças. Então, depois que ele saiu do ovo para o frango, do frango para a proteína de boi, e assim por consequência. Em algum momento, o suco de laranja chega para ele, muito provavelmente, no café da manhã. Mas, para isso, ele precisa estar com uma renda um pouco mais elevada, senão ele vai para outros produtos antes, mais básicos do que o suco de laranja. Nesse sentido, a abertura de novos mercados ela é delicada, porque ela precisa também dessa renda. Então, a gente tem aí alguns mercados que são importantes. A China, por exemplo, é um mercado que cresce, mas ela cresce é um mercado que cresce de maneira orgânica. Poderíamos pensar também na Coreia do Sul, que abriu uma cota tarifária de 6 mil toneladas a 10% de tarifa, que é melhor do que a gente tinha antes, que era 54%, e é uma boa comparação, por isso que a gente não exportava para a Coreia do Sul, porque não dá para exportar com uma tarifa de 54%, ou mesmo a Índia, que tem uma tarifa de 30% e que, somado aos seus impostos internos, chega quase a 60% de sobrepreço na gôndola. Então, sim, a gente está o tempo todo trabalhando na procura de novos mercados, na facilitação desse comércio por meio de tarifas melhores, mas uma coisa que precisa ficar clara: o comércio internacional ele não é feito por escoteiros. Os mercados não estão de braços abertos esperando o produto brasileiro. Precisa de muito trabalho, muita disciplina, muito esforço por parte do governo brasileiro e, claro, do setor privado também, para que a gente consiga melhores condições de acesso nesses mercados que já têm renda para comprar suco de laranja. Ibiapaba, e de que forma, né, toda essa tensão agora pela possível sobretaxação norte-americana pode impactar nesses processos, que são processos complicados, demorados, que envolvem muito trabalho em várias frentes, né? Mas acho que esse momento, né, causado aí por essas decisões do governo norte-americano, foi um chacoalhão, né, para todo o setor que exporta do Brasil, né? Eu acho que o grande problema é que o mercado americano ele é muito grande, ele é muito importante para muitos setores. No setor de suco de laranja, ele é absolutamente insubstituível. Não tem como você substituir o mercado americano por uma série de razões. Por exemplo, existe toda uma estrutura de recebimento de suco nos Estados Unidos, com terminais próprios, com estrutura de refrigeração,
enfim, é toda uma infraestrutura que foi montada para atender um mercado de 3 bilhões de litros. Não existe essa estrutura fora dos Estados Unidos e fora da Europa. Até existia no Japão um tempo atrás, mas é um mercado que não se desenvolveu e hoje o terminal que existe lá, que é uma parceria da Citroën com a Cutrale, ele não está nem ativado, não está nem mais ativado. Então, assim, para que a gente faça uma estrutura dessa, por exemplo, na China, precisa muito mais volume do que hoje há por lá. Então, sem sombra de dúvida, o mercado americano, assim como o mercado europeu, eles são importantíssimos, não tem como substituir. Agora, isso não quer dizer que a gente não vai tentar desenvolver outros mercados, que é o que tem acontecido. Sim, foi obviamente um chacoalhão, acho que para todo mundo isso. Agora, o fato de ter sido um chacoalhão não faz com que a vida fique mais fácil, tá, Kelly? Acho que isso é importante. Não é que estava todo mundo dormindo debaixo da mangueira e olhando o mundo de uma maneira, eu não preciso. A gente precisa, mas nem sempre é possível. Sim, exatamente. De qualquer forma, acho que dá para respirar também, né, em relação aos empregos, porque era uma preocupação nossa, lembra na nossa última entrevista, falando como que isso poderia impactar nos empregos, tanto no campo quanto nas indústrias. Então, acho que muita gente agora está conseguindo dormir tranquila, pelo menos nesse momento. Sem dúvida, é um setor importante, são mais de 200 mil empregos diretos e indiretos, e na safra poderia ter algum impacto, né? A gente pensando que corria-se o risco de repente, alguma quantidade de laranja não ser colhida, isso obviamente impacta numa faixa de emprego importantíssima e que precisa dessa renda, dessa remuneração, assim como o setor precisa também desse trabalho. Ibiapaba, foi muito importante ter você com a gente, principalmente para mostrar esse panorama de alívio, né? E a gente espera de verdade que outros setores produtivos do Brasil também fiquem livres dessa sobretaxa, que exista uma negociação, um acordo, porque realmente todo mundo precisa produzir, é a nossa economia que está em jogo. Obrigada pelas informações. Eu que agradeço mais uma vez pelo espaço de vocês, sempre muito generosos aqui com o setor, e a gente segue à disposição. Obrigada, um bom dia e até a próxima. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!